I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Sejam todas, todos e todos muito bem-vindos a mais um episódio do Muita História. E no episódio dessa semana, mantendo o tema da semana passada, vou falar novamente com vocês sobre a Irlanda. Mas, nesse episódio, eu vou falar especificamente da colonização da Irlanda. Sim, a Irlanda, mesmo sendo um país europeu, foi um país colonizado. E se prepare que essa história é bem interessante. Mas, como sempre, antes de começar, eu deixo aqui o meu agradecimento à querida Tatá por financiar o podcast. E lembro você, nos escuta, você pode fazer o mesmo, caso tenha interesse e condições, por meio do Apoia-se. E o link está lá no nosso Instagram. Mas sem mais delongas, vamos passar para o tema dessa semana. A Irlanda, e aqui eu vou falar da Irlanda pós-romanos, era composta de pequenos reinos ou clãs, sendo que foi apenas no século X d.C. que a ilha foi oficialmente unificada sob o comando de um único rei. Antes eram vários reis, diversos reis, chefes de clã, e a história irlandesa é também marcada por dois fatores muito importantes: o cristianismo e interferências externas. O cristianismo, é o que vocês devem saber, é muito forte na Irlanda, principalmente devido à figura do famoso São Patrício. Até os dias de hoje, nós temos festas na Irlanda, festas nas cidades com muitos irlandeses fora do país. E dois biógrafos, chamados Tirecham e Muirchew, citam que o São Patrício foi o responsável pela conversão, pela catequização da Irlanda. Da questão das invasões externas, nós temos que primeiro falar dos vikings, os povos do norte. Antes da unificação da Irlanda, os irlandeses já tinham tido contato com os vikings, e em 836 d.C., dois postos foram tomados, e em 840 d.C., uma invasão em larga escala ocorreu, a ponto de partes da região serem tomadas e comandadas pelos vikings. Não houve uma resistência unificada contra a invasão, como ocorreu na Inglaterra ou na França. Primeiro, porque não tinha um governo central forte. E segundo, porque os reinos gastaram seus recursos, seus soldados lutando entre si. Então, quando os vikings chegaram, foi fácil eles tomarem algumas cidades, como por exemplo o reino de Dublin, que foi ocupado pelas forças do norte. Mas aí vem uma situação curiosa. Os vikings se assimilaram à cultura irlandesa de uma forma fantástica. Se tornaram excelentes comerciantes e adotaram muitas vezes o estilo de vida dos irlandeses. Ou seja, apesar da invasão, eles mantiveram boas relações. Essa foi a primeira interferência externa. A segunda vem justamente dos vizinhos da Inglaterra. E para isso nós temos que ir ao século XII, quando Dermot MacMurrough, o rei de Lannister, reivindicou ser o rei do reino de Dublin. Mas apesar da reivindicação, ele não possuía apoio popular suficiente no reino. E sabendo disso, um homem chamado Rory O'Connor, que era rei de Connaught, aproveitou o momento, convocou aliados e entrou em guerra contra Dermot. MacMurrough foi expulso da Irlanda, mas ele tinha uma carta na manga. Ele convocou seus aliados, a Normandia, os normandos, para lutarem. E apesar de ser um exército com menor quantidade, os normandos tiveram incrível sucesso. Esse sucesso, que mostrou uma fragilidade na Irlanda, atraiu a atenção de Henrique II da Inglaterra, que decidiu, portanto, invadir a Irlanda em 1172. Depois de 3 anos de invasão e conflito, Rory O'Connor, que na época era o principal líder irlandês, assinou o Tratado de Windsor. Nesse tratado, O'Connor foi reconhecido como o alto rei da região mais a oeste da Irlanda, mas sendo obrigado a pagar tributos a Henrique II. Ou seja, ele era o rei, continuava tendo poder, mas já era agora subordinado à Inglaterra. Tem início
tem início, portanto, o período de ocupação da Irlanda pelas tropas e pela política inglesa. Apesar desse tratado, islandeses e normandos que ocupavam parte do território da Irlanda entraram em conflitos. E a situação só foi pacificada em 1183, quando João, filho de Henrique II, na época príncipe ainda, foi nomeado rei da Irlanda. Para piorar, o tempo passa e os irlandeses continuam, mas os irlandeses continuaram desafiando a força inglesa. No século XIV, a Inglaterra, como forma de reafirmar o domínio da região, criou 3 novos reinos na Irlanda. Curiosamente, na tentativa de reforçar o domínio inglês, eles provocaram um aumento da presença irlandesa. Eles aumentaram a força do nacionalismo irlandês na região. Isso que é muito curioso. Muitas vezes, quando um povo tenta subordinar outro, tenta subjugar outro, ele pode acabar gerando um efeito reverso. Pode até conseguir colonizar, conseguir reprimir, mas muitas vezes alimenta o nacionalismo contra si. Em 1366, uma nova tentativa de combater o nacionalismo na Irlanda. Foi assinado o estatuto foi criado pelo parlamento irlandês sob pressão da Inglaterra, o estatuto de Kilkenny. Ele limitou as relações que os anglo-normandos poderiam ter com os irlandeses. Anglos-normandos eram basicamente descendentes de ingleses de normandos. E agora eles não poderiam mais usar nada da cultura irlandesa, como por exemplo a língua, e se casassem com algum irlandês ou irlandesa, seriam julgados por traição à coroa, à Inglaterra. Foi uma forma mesmo de tentar isolar os irlandeses e os enfraquecer. Curiosamente, apesar de várias tentativas, durante o século XIV, nós podemos considerar que a Irlanda não foi comandada pela Inglaterra, e sim por algum dos condes irlandeses. Essa situação mudaria apenas com Henrique VIII, o mesmo que cria o mecanismo famoso por ter rompido com o Papa, que transforma agora toda a Irlanda, sob seu comando, em um reino, e agora um reino fantoche. Ou seja, apesar de ser um reino, era ligado à coroa inglesa e comandada pelo monarca inglês. Antes, não necessariamente o monarca seria o comandante do reino da Irlanda. Agora não. Agora o reino está totalmente ligado à Inglaterra. Mas isso não quer dizer que seria o fim do nacionalismo. Os irlandeses lutaram por sua liberdade. Um exemplo é a Guerra dos 9 Anos. Durante quase 10 anos, os irlandeses lutaram sob o comando de O'Neill e O'Donnell, entre outros, pela sua liberdade, pelo seu direito de comandar, de ter o seu país livre. Eles foram derrotados, apesar de ter lutado bravamente, e havia uma questão interessante. O rei foi bondoso, a certo ponto, perdoando os líderes e garantindo a eles o retorno para suas terras. Em troca, exigiu apenas, com muitas aspas, a renúncia de seus títulos, que eles desbandassem seus exércitos privados e que jurassem lealdade à coroa inglesa. Novamente, a Inglaterra reforça o seu poder na Irlanda. Manteve os líderes vivos, não foram punidos, pelo menos nesse momento, e ainda conseguiu reforçar que mesmo aqueles pequenos nobres, pequenos senhores da Irlanda deveriam ser subordinados à coroa. E aí vem o grande foco nosso episódio. Eu falei por quase 10 minutos sobre invasão, mas não falei sobre colonização em si. Obviamente, uma colonização não é feita sem invasão. Basta olhar a história do Brasil. Nós tínhamos aqui milhões de povos nativos ocupando nosso total território, que foi invadido por tropas portuguesas e também espanholas, holandesas e francesas. Olhar a questão da América Latina como um todo, invadida principalmente por tropas espanholas. A Europa do Norte, invadida pela Inglaterra e pela França, principalmente. Colonização está intimamente ligada à invasão, à repressão e à violência. Não é à toa nós tivemos o que nós podemos considerar um genocídio indígena
na América Latina como um todo e em outros lugares colonizados pelas potências europeias. A Irlanda estava no momento ocupada pela Inglaterra. A sua colonização de fato se iniciou no século XVII, quando terras irlandesas foram confiscadas e entregues para ingleses, normalmente membros da aristocracia, investidores ou militares, o que ficou conhecido como as plantations irlandesas. Estima-se que metade das terras da Irlanda foram entregues a colonos ingleses. Isso é colonização. É quando a terra que foi invadida é oficialmente ocupada pelo invasor, que passará a explorar ela usando mão de obra nativa, escravo ou barata, para lucro de si próprio e lucro da coroa por trás de tudo. Por isso que a Irlanda pode ser considerada uma colônia. Ela foi invadida, mas ela foi invadida por diversos povos, mas ela foi oficialmente ocupada para ser explorada nos termos de forma bem similar ao que aconteceu na América, apenas posteriormente pela Inglaterra. Não é à toa que a historiografia considera que a Irlanda foi a primeira colônia inglesa da sua história. E a história da Irlanda é marcada por lutas, derrotas e opressão. O episódio da semana nos contou uma história pouco conhecida, um país europeu que foi colonizado. Mas esse país mantém esse passado vivo, e muito vivo. Não é à toa que, tendo sido feito parte do Reino Unido, a Irlanda lutou por essa independência no século XX. Foram cerca de 2 anos de luta para que a República da Irlanda se tornasse o país que é hoje. Até o dia de hoje, apesar de manter, obviamente, boas relações com sua antiga colonizadora, a Irlanda permanece defensora do seu legado pela independência e pelo nacionalismo e liberdade irlandeses. Além, obviamente, defensora de povos que enfrentam no dia de hoje o mesmo tipo de invasão e violências coloniais que a Irlanda enfrentou por séculos. Eu agradeço a todo mundo que estou o episódio aqui. Convido vocês a nos seguir no Instagram, Facebook, Twitter, Blue Sky e TikTok, nas páginas Mundo de História, para estar sempre por dentro de quando um novo episódio for publicado. Reforço no nosso Instagram, você tem um apoio para financiar o podcast, que ajuda a manter ele no ar. Mas você também pode nos ajudar e muito compartilhando esse e outros episódios com seus amigos, colegas, familiares, qualquer um que você acha pode gostar desse de outros temas, entender um pouquinho mais sobre a história como um todo. No mais, muito obrigado, espero ter achado interessante, espero ter entendido e vejo todos vocês na próxima semana. Um grande abraço e até lá.